amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição, como você está acostumado, debate da forma mais propositiva possível alguns dos assuntos mais importantes de Guarujá e também no distrito de Vicente Carvalho. Também está acostumado que toda edição a gente recebe um convidado especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação. Se destaca na sua área de atuação, usando essa frase, eu vou apresentar o meu convidado de hoje, que é um médico de destaque na cidade, uma pessoa popular, muito conhecida, principalmente pela sua competência e simpatia, que é o médico Itu Sato. Obrigado pela presença. Sei que você deve ter largado uma fila de pacientes lá no seu consultório. Obrigado pela presença. Antes de começar, deixa um espaço para você cumprimentar o telespectador. Meus cumprimentos às pessoas que estão nos assistindo, né? Cumprimentar você, Valdir, cumprimentar a sua produção, parabenizar você por esse programa, que tem uma audiência muito grande. Né? O pessoal na noite lá fica assistindo o seu programa, né? Inclusive eu sempre procuro assistir o seu programa, um programa bastante informativo, né? E é sempre um prazer muito grande estar com você, Valdir, para poder discutir os problemas aqui da cidade, né? Então realmente para mim é um prazer muito grande vir aqui no seu programa. Para mim é uma honra. O Sato, que já ocupou, além de bastante tempo aí atuando na medicina de Guarujá, quanto tempo já, sabe? Olha, Valdir, os cabelos brancos. Eu agora esse ano estou completando 40 anos aqui de medicina. E estou no Guarujá, na verdade, então há 38 para 39 anos que eu estou aqui na cidade de Guarujá. E também ocupou uma cadeira já na Câmara de Vereadores. Teve um mandato só? Foi um mandato só? Eu tive 3 mandatos consecutivos. Consecutivos. E eu fiquei de fora nesse último mandato por um problema interno lá do partido, que o partido, a gente discutia muito, conversava muito, e a gente chegou à conclusão que o partido não faria o quociente eleitoral. Certo. A gente gostaria que nosso partido coligasse, mas infelizmente a gente tinha um candidato a prefeito que não aceitou essa coligação. Mas pelas nossas contas, a gente sabia que a gente teria lá 5 a 6 mil votos, né? E o quociente eleitoral, como você sabe, aqui no Guarujá, é na faixa de 10.500. Então o que aconteceu? Eu, para não abandonar completamente, mas eu puxei aquele freio de mão, né? Porque sabia que eu não ia eleger ninguém lá, né? Você teve bastante voto. Tive, foi bem votado, os meus votos apareceram, mas infelizmente o quociente não atingimos. Só explicar para o telespectador, se viu, só eventualmente o telespectador não sabe, o quociente eleitoral é o número mínimo que o partido ou a coligação deve atingir para eleger pelo menos, como o Dr. Sato falou, 9 mil. O partido da coligação tem que ter pelo menos 9 mil para eleger um. Aí tem que ter 18 para eleger 2, né? E no caso o partido, por isso que os partidos se coligam, né? Exatamente, exatamente. Para poder ter mais, chegar naquele número e eleger o primeiro colocado. Né? Você calcula o quociente, é fácil a gente explicar para os nossos telespectadores. É o número de votos que existe na cidade, né, aqui no Guarujá, menos os nulos, dividido pela quantidade de cadeiras. Aí você chega ao número X. Esse número X tem sido aqui no Guarujá na faixa de 10.500 mais ou menos. Exatamente. Quer dizer, às vezes o candidato vereador tem uma votação expressiva, pode ter até 10.400. Aí se não chegar não chega a lugar nenhum. Muita gente nem sabe que você não está lá na Câmara, né? Tem gente que trata como vereador na rua, né? Pensa que já foram tantos mandatos seguidos, né? É verdade, Valdir. Tem gente que não sabe que aconteceu isso daí, né? E que eu estou sem mandato. E ainda continuam achando que eu estou com mandato lá na Câmara. Mas, infelizmente, fazem 4 anos que eu estou fora de lá. E aí o pessoal vem pedir as coisas, conversar com você? Vem conversar politicamente, né? Vem conversar. Muitos são amigos da gente, procuram a gente para realmente criticar essa situação dessa administração atual, que né? A cidade está numa situação muito ruim, né, Valdir? Eu acho que eu não estou aqui inventando nada, né? Todo mundo está vendo como está a cidade. E especificamente Vicente Carvalho, por exemplo, que você veja, Valdir, Vicente Carvalho, a meu ver, nesta administração da professora Antonieta, Vicente Carvalho teve uma perda muito grande
A começar pelo hospital que deixamos, o prefeito anterior deixou prontinho, lá na Avenida São João, uma maternidade com 45 leitos, 2 centros cirúrgicos, tudo funcionando direitinho. Já tinha até parturiente lá, que estava dando a luz lá. E assim que ela assumiu, né, ela mandou fechar o hospital, cedeu o hospital ao Estado, para atender moléstias infecto-contagiosas de toda a região metropolitana aqui, né? E sendo que hoje a gente sabe que ele está bem subutilizado, né? Lá tem 40 leitos pelo menos, e a gente sabe que hoje ele se encontra assim bem vazio, 5, 6, 8, 10 leitos, 10 pacientes no máximo. E o Estado fez um concurso recentemente, quer dizer que funcionário lá não falta, porque o Estado fez o concurso e lotou lá. Exato. Mas ele está subutilizado, realmente. A saúde é o assunto assim, principal do pessoal que vai falar, que conversa consigo? Assim? Geralmente é, Valdir, sabe? Até porque a gente é médico, né? Então eles procuram perguntar muito da saúde pra gente e tal, né? E a gente acaba conversando com as pessoas, né? Um outro problema muito grave que eu vejo também é a questão do hospital aqui de Vicente Carvalho, o antigo Hospital Ana Costa, né? Que quando a prefeita Antonieta se elegeu, eu tive uma conversa com ela e tive uma informação de que o Hospital o Ana Costa ele estava à venda. E eu propus para ela que ela então comprasse o Hospital Ana Costa de Vicente Carvalho pela prefeitura, ou uma parceria com o Estado, né? Reformasse, enfim, já que ela transformou o outro hospital aqui no Estado, infecto-contagiosa, então o Estado poderia dar uma contrapartida também lá no Hospital Ana Costa para funcionar um hospital geral lá, né, para atender toda a população aqui de Vicente Carvalho. Que poderia ser aquele tão sonhado hospital. Exatamente, municipal, né? Agora, hoje ele está aí funcionando, atendendo convênios e particulares, financiado de uma maneira bastante escusa. Esquisita, Valdir. Financiamento para reformar esse hospital, a gente não sabe, realmente não sabe de onde que veio os recursos financeiros. Pelo que me consta, tem recurso público lá, não vou dizer que seja municipal, mas pode ser estadual, próprio federal, tem recurso público lá. E, no entanto, o hospital se propõe a atender só convênios e particulares, deixando o pessoal aqui de Vicente Carvalho, mais uma vez, nessa situação. Sobrecarregando mais ainda o Hospital Santo Amaro. Né? O Santo Amaro não aguenta mais, Valdir. A gente vai lá, dá até dó de ver o Santo Amaro. É tudo remendado, é uma parede de uma cor, a outra de outra cor. Ali tem um buraco que está sendo rebocado, enfim. É um puxadinho. Um puxadinho aqui, puxadinho ali. A gente vê que o Santo Amaro está realmente numa situação, né, muito crítica. E ainda ele acolhe, a maioria das pessoas que vai lá, ele acolhe, quer dizer. Então nós perdemos essa oportunidade, mas há necessidade, Valdir, eu digo mesmo, porque há necessidade de se fazer uma auditoria, saber de onde que veio esses recursos financeiros desse hospital aqui de Vicente Carvalho, tá? E se tiver recurso financeiro público, há que se investigar. Há que se investigar e fazer com que eles atendam a SUS aqui, pelo menos uma parcela, né? Porque toda a movimentação no início, né, todo mundo falava, todos os discursos e tudo era, inclusive, do nosso deputado federal de Barueri, aí, o doutor Marcelo Squacioni. Isso, Valdir. Ia ser o hospital de Vicente Carvalho. Isso. Lembra que ele foi até pedir uma doação financeira lá para o empresário em Santos, Armênio Mendes, que prontamente atendeu, né? Então, e como é que será que ele fez com esse recurso? Quer dizer, eu não sei, ele não, quem está gerindo aqui o hospital, né? Porque ele atende só convênios e particulares. E o SUS, que é o nosso grande problema, realmente ele não atende. Parece uma situação assim de desleixo, de descaso, não sei, com a população de Vicente Carvalho, que, se não for maior, é exatamente a metade da população da ilha. Exatamente, é praticamente a metade. Outra coisa, vamos dizer, que Vicente Carvalho, que eu acho que ele perdeu, né? Você veja só, perdeu um hospital na São João,
perdeu esse hospital aí de Ana Costa, o ex-Ana Costa, e perdeu, Valdir, perdeu o fórum de Vicente Carvalho. O bem ou mal, tá bom, se ele estava mal instalado, porque todo mundo se queixava da escadaria ali, né? Então, que se locasse em outro local, o poder público municipal cedesse um outro espaço para eles. Aí, com o pretexto de dizer que se juntasse o fórum de Vicente Carvalho ou de Guarujá, aumentaria o número de processos, e aí ele passaria a ter uma entrância maior. O status maior. O status maior, ao meu ver, nada foi modificado. Simplesmente, Vicente Carvalho deixou de ter um fórum que foi conquistado às duras penas. Eu lembro muito bem, nem era ainda vereador, mas o pessoal aqui de Vicente Carvalho, o falecido Figueiredo, o próprio Tico Barbato, esse pessoal daqui de Vicente Carvalho lutou muito. E tinha conseguido esse fórum aí, e com esse pretexto da entrância, elevar a entrância, juntaram os dois fóruns e Vicente Carvalho ficou a ver navios, quer dizer. Então, realmente, o distrito de Vicente Carvalho, não só, né, o distrito, mas a cidade inteira realmente está assim. Quando você tira uma unidade, né, logicamente que se acaba prejudicando, né, porque a pessoa está acostumada a resolver as pendências aqui, já tem que se deslocar para o Guarujá, quando não para Santos, né? Exatamente, Valdir. Então, veja bem, então eu tenho conversado com muita gente aqui de Vicente Carvalho, que as coisinhas que eles poderiam resolver aqui, então tudo que se deslocar lá para o Guarujá, quer dizer, e hoje em dia, como está a situação financeira, econômica do país, quer dizer, às vezes a pessoa não tem nem dinheiro para pagar ônibus para ir para lá, né? Não é o caso de se voltar ou se repensar de novo naquela situação do subprefeito, né, sabe? Pois é, Valdir, olha, eu sou totalmente favorável que se tenha um subprefeito, um coordenador aqui em Vicente Carvalho, e sou favorável também que se reimplante novamente as chamadas regionais, sabe, Valdir? Aquelas regionais que tinha antigamente, né? A gente lembra, eu moro lá no Guaiúba, mas eu lembro que muitas vezes eu ia lá na regional do Guaiúba, quando via lá um buraco no meio da rua, um buraco grande e tal, qualquer coisa assim, eu ia lá, levava a minha reivindicação lá, e eles atendiam, era atendido, né? Assim, e a proximidade, né? E a proximidade. Sabe qual é a rua e tal. Logicamente a sua rua não vai saber, mas o cidadão vai lá e fala, o cara às vezes já conhece até o buraco, né? Exatamente. Então eu sou totalmente favorável a voltar às regionais, né? E realmente acho que está fazendo muita falta aqui para nós. Sabe, queria voltar nesse assunto da saúde pública. Hoje em dia a reclamação mais recorrente assim, é falta de médico, né? Falta de médico, muitas vezes, como na profissão de comunicação, tem péssimos comunicadores, tem ótimos, excelentes profissionais. Em qualquer profissão tem os bons e os não tão bons, né? E muita gente tem reclamado da falta de médico lá na hora do plantão, lá tem a plaquinha lá, médicos de plantão, 3, 4 médicos lá e às vezes só tem um. Essa tem sido a maior reclamação. Essa reclamação é uma reclamação pertinente, Valdir. Eu mesmo já constatei várias vezes nos nossos PS, né? E só que a gente constata, eu tenho conversado até com esses médicos faltosos, né? Não sou nenhum médico-chefe da prefeitura, nem nada, mas sou um cidadão, sou um médico atuante aqui, então eu tenho procurado conversar com esses médicos faltosos. E realmente eu não sei se é de seu conhecimento, mas nós tivemos uma baixa muito grande aí de médicos, de profissionais. E eu fui saber o motivo, por que estavam saindo, pedindo demissão, emprego concursado, estável, né? E eles alegam o seguinte, Valdir, eles falam, olha, nós preferimos ganhar um pouco menos, mas trabalhar, por exemplo, em Santos, que nos dá mais condições, né? Por exemplo, vamos citar como exemplo o Pan Rodoviária, Pan Rodoviária, que é o mais movimentado. Realmente é complicado, Valdir. Nesse calor lá, quer dizer, não tem uma climatização.
né? Às vezes, acho que a faxina lá deve ser terceirizada, então às vezes falta a faxineira, então fica aquele sangue lá que chegou um paciente baleado, alguma coisa, um paciente vomitou ali na recepção e tal, aí não tem faxineira, aquilo fica o dia inteiro, quer dizer, então eles reclamam muito disso daí, tá? Eles não tem que comprar água para tomar porque não tem água, não tem um bebedouro, enfim, são pequenas coisas que o médico ele fica chateado com isso e acaba saindo, indo embora. E a falta de condições de trabalho para um médico, o resultado pode ser até o risco de morte. Né? Exatamente. Outra coisa também que eles reclamam muito é que eles não têm uma cobertura hospitalar suficiente. Né? Então tem que ir naquela central de vagas, né? A central de vagas, que na regulação que eles chamam, né? Certo. E muitas vezes fica aguardando o paciente grave lá no plano rodoviário, um paciente que teve um AVC, por exemplo, e não está estabilizado ainda, né? Foi agudo, quer dizer. Então eles se queixam muito disso, dessa falta de retaguarda. Algumas semanas atrás, inclusive, eu fui procurado no jornal, né, no jornal de Guarujá, por um médico que estava falando justamente disso, e ele estava, inclusive, pedindo socorro, porque naquele dia tinha mais de 40 pacientes esperando vaga. Esperando vaga. Espalhados pelas unidades de saúde. Então isso realmente... A central de regulação. Isso realmente é um problema sério que nós enfrentamos aqui. E veja bem, Valdir, eu tenho feito uma análise bem criteriosa da saúde aqui, né, do Guarujá, e eu digo a você, a todos que nos assistem, que a distribuição da rede pública no município, ela é boa. A ZUSAPA que se implantou, tal, tudo, né? Quer dizer, nós não tem necessidade mais de construir mais ZUSAPAs, né? Essa que tem, tá bom, só que tem que funcionar direitinho, entendeu? Os PS, tá bom, mas tem que funcionar direitinho, tem que, sabe? É isso que realmente há necessidade. Então a gente também comenta que na central de regulação, a central é regional, né? É regional, O Santos tem quantidade X de vagas, o Bertioga, o São Vicente, e Guarujá contribui com pouca, por conta de ter um único hospital construído há 50 anos atrás. Exatamente. No Padre Domênico. Exatamente. E ainda o Hospital Santo Amaro, Valdir, recebe muitos pacientes de Praia Grande, de Peruíbe, do próprio Santos mesmo, entendeu? Então realmente isso aí é um déficit muito grande de leito hospitalar que nós temos aqui. E acarreta nessa situação, quer dizer, o médico que está lá na ponta, lá no pronto-socorro, ele todo dia ele depara com situações graves, paciente infartado, paciente que teve AVC, paciente com edema agudo de pulmão, que é uma emergência mesmo, né? E aí ele fica sem uma retaguarda para poder, é coisa que eles reclamam muito. Então eles têm que aguentar, segurar firme lá no próprio pronto-socorro, lá no plano rodoviário, e sendo que em outros municípios, por exemplo, eles têm uma retaguarda melhor de atendimento terciário, né, que a gente chama. E muita coisa também poderia ser amenizada se funcionassem alguns programas aí de saúde, inclusive do passado, programas já criados aí há algum tempo, né? Pois é. Como eu creio que, se me corrija se eu estiver enganado, mas eu creio que até na época de seus mandatos, ou na sua função como médico do serviço público, teve um programa para hipertensos e diabéticos, quer dizer, evita a própria internação domiciliar também, da qual você participou da criação lá no passado, né? Evita que o paciente precise ir ao hospital. Exatamente, Valdir. Então, lá no passado nós criamos um programa de cuidados de hipertensão e diabetes. Para você ter uma ideia, nós temos aqui uma incidência, não só no Guarujá, mas no Brasil, de 8% da população é diabética, né? E 25% da população geral, eles são hipertensos. Muitas vezes sem saber. Sem saber. Então são duas patologias que realmente são importantes. Então lá atrás nós criamos um programa de atenção à diabetes e hipertensão,
ainda foi, me lembro bem, foi na administração Valdir Tamburus, foi lá atrás. Que é médico. Que é médico. E aí a gente tinha realmente um programa direitinho, né, para atender o diabetes e a hipertenso. A prefeitura fornecia o medicamento, né, tanto para diabetes quanto para a hipertensão. E com isso os pacientes ficavam controlados e não frequentavam tanto o pronto-socorro. Posteriormente, o próprio governo federal, aí ele implantou o programa chamado Hiperdia, hoje existe esse programa, né, Hiperdia, que o governo federal manda recursos para esse programa, né, especificamente, inclusive remédios também, né, e nós já tínhamos implantado aqui no Guarujá a internação domiciliar, o PID, né, o Programa de Internação Domiciliar. Bons tempos, que o Guarujá estava na vanguarda. Estava, exatamente. Então, esses pacientes crônicos, né, com doenças crônicas, que não podiam se locomover, então uma equipe médica, uma equipe multidisciplinar, ele ia até em casa das pessoas para poder dar assistência, né? Claro que previamente a família faria uma inscrição lá, faria uma triagem com uma assistente social, né? No local lá que a gente tínhamos aqui na São João, nem sei se continua lá ainda, e aí depois em seguida então se encaminharia lá na casa do paciente uma equipe de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. E ele deve estar funcionando ainda, eu não tenho conhecimento agora, mas foi um programa assim que alavancou muito a saúde, entendeu? Evitou muitas internações, né? Eu acho que esses programas, eles são muito importantes e tem que funcionar aqui na cidade. E o custo de um programa de internação domiciliar, ele pode até ter um custo relativamente alto, vamos supor, mas ainda assim ele está economizando o recurso de uma unidade fixa, né? Não, mas o custo não é alto, não é alto, porque você pega um médico da rede, né, ele é um médico concursado da rede, eu mesmo trabalhei lá há muito tempo, pega lá uma enfermeira da rede, uma técnica da rede, uma auxiliar de enfermagem da rede também, e também nós tínhamos uma nutricionista que era da rede, que dava assistência para a gente. A psicóloga também era da rede, então são funcionários já que existe aí, né? Uma situação dessa, que o sujeito vai no plano, encontra médico. Receber o médico na sua própria casa, parece que... realmente. Parece que a gente está na Suécia. É um programa... Mas, realmente, eu acho que o Guarujá merece um programa desse, sabe? As pessoas são carentes, a gente sabe disso, né? E realmente eu acho que o Guarujá merece um programa desse. Eu queria te perguntar qual é a sua opinião e sua posição, assim, qual é o seu pensamento sobre essa questão dos médicos de Cuba, dos mais médicos. Só que eu queria te pedir para a gente falar disso depois do intervalo comercial, pode ser? Pois não, Valdir. Só para a gente fazer um faturamento aqui. Tá ok, tudo bem. O programa Santa Cidade volta já já. Fique com a gente que tem mais um bloco com a entrevista do Dr. Ítalo Santos. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades
atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar, e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje com a honra de receber aqui o médico Itu Sato, ele que já ocupou uma cadeira na Câmara Municipal por 3 mandatos consecutivos e pede para avisar os eleitores que no momento ele não é vereador, porque tanto tempo vereador, o pessoal quando encontra o doutor Sato com esses cabelos brancos aí pela rua, já vai pedir, já vai conversando, falar, vereador, só tem que fazer isso ali, ver minha rua lá, ver o pano lá, ver as coisas. Então, o doutor Sato, a primeira coisa que ele falou aqui no começo do programa, eu não estou vereador no momento. E a gente conversou bastante sobre saúde e sobre essas questões. Eu queria só, antes de voltar na entrevista, só mostrar para os telespectadores a edição dessa semana do jornal Assunto Cidade, o jornal de Guarujá, com a manchete aí sobre o boletim de ocorrência elaborado contra o descaso da Caixa Econômica Federal, que além de não oferecer segurança aí nos caixas 24 horas, em pouco funcionário, aquelas maquininhas, dos equipamentos de 24 horas, quando funcionam, às vezes está sem dinheiro. Então, foi feito um boletim de ocorrência aí para apurar essas questões todas, os artigos que tem na edição do jornal, uma matéria sobre nossas trilhas, também sobre a Corrente do Bem, um movimento que agora para o dia 25 de abril, 24 e 25 de abril, se não me falha a memória, eu escrevi, agora eu não lembro. Vai reunir 10 milhões de pessoas aí, todo mundo, em gestos de gentileza, e também a passagem da tocha olímpica, que vai ter a honra de ser, quem vai ter a honra, uma das pessoas de Guarujá que terá a honra de carregar a tocha é o Ângelo, esse portador de síndrome de Down, que é de uma simpatia e de uma inteligência, uma perspicácia da sociedade sensacional. Nossa coluna política aí assinada pelo Roberto Sassi, com toda a sua maestria e conhecimento, relembrando aí nesses tempos de crise entre o titular e o vice, relembrando todas as crises que nós já tivemos aqui em Guarujá, aí a matéria, a coluna, logicamente, do doutor Alexandre Rolo, esclarecendo todas as questões aí com relação ao direito eleitoral, nosso termômetro político, que sobe e desce, quem sobe e desce, quem fica na mesma. Né, doutor Sato? Tem que ter os artigos, as partes dos artigos, a coluna social, responsabilidade da nossa competente Sônia Teixeira, e aí várias outras matérias e também o noticiário policial. Jornal Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá, tem noticiário policial com resumo dos tristes acontecimentos do final de semana e também nosso material esportivo, assinado principalmente quando se trata de surf pelo Hélio Coconucci. E fica assim nosso jornal do Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá. Todo sábado o jornal está nas bancas, todo sábado, então, sábado de manhã já está em todas as bancas de Guarujá e Vicente Carvalho. Infelizmente a tiragem do nosso jornal ainda é limitada, pelos custos. E quem preferir, que hoje em dia todo mundo tem acesso à internet, pelo celular, pelo computador, www.ojornaldeguarujá.com.br. Não esquece de pôr o antes, ojornaldeguarujá.com.br. Toda sexta-feira à noite você já consegue ler aí, tem um resumo das principais notícias do dia, e no sábado a edição impressa, porque tem muita gente que ainda gosta de pegar o jornal na mão, né? Eu sou um ainda. Eu também sou assim, Eu deixei no ar uma questão para o senhor responder sobre o programa Mais Médicos. Tem, além de médicos brasileiros, tem também médicos estrangeiros, principalmente cubanos. O que o senhor pensa desse programa de Mais Médicos com a vinda de profissionais estrangeiros, principalmente os cubanos? Então, Valdir, eu acho o seguinte, olha, veja bem, eu não sou contra esses médicos, entendeu? Claro. Não sou contra, do contrário, eu até entendo que eles são vítima de um convênio muito mal feito entre o governo brasileiro e o governo cubano, haja visto que o governo brasileiro paga R$10 mil por mês por cada médico desses cubanos. Paga para o governo de Cuba. Para o governo de Cuba.
E segundo informações que eu tive de próprio uma doutora médica cubana que eu conheci aqui, tenho conversado com ela, o governo cubano repassa R$2.000 para elas. Agora, isso, Valdir, é interessante porque os próprios médicos cubanos, você veja como é que são, eles já são talhados assim, quando vão fazer medicina, eles já sabem que eles vão ter que trabalhar para ajudar o país. Então são médicos que passaram por vários locais do mundo, da África, Quênia, Tanzânia, vários locais assim, eles já passaram, e eles já têm essa mentalidade de que vão fazer medicina, vão estudar e vão ajudar o país. É um produto de exportação do país. Exatamente. Agora, o que nós somos contra é que eles realmente têm um currículo totalmente diferente do nosso, não é? E o que a nossa Associação Brasileira de Medicina, Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina, enfim, todos os nossos conselhos, solicitou muito ao governo brasileiro, no caso do governo Dilma, que se fizesse um exame de revalida, para revalidar o diploma dele. E os que passassem, tudo bem, que poderia, né, conferia-se um número para ele, o número do Conselho Regional de Medicina, que é o órgão fiscalizatório do médico, dos atos médicos, tanto técnica como eticamente, é o Conselho Regional de Medicina que fiscaliza. Uma adaptação ao currículo nacional, né? Exatamente. Por uma... E o governo federal, né, no caso aí, a nossa presidente, aí, a Dilma Rousseff, ela não tem que fazer revalida, vai assim mesmo. Então, na verdade, não tem uma fiscalização em cima deles. Então, eu entendo que eles são uma vítima de uma política malfadada. Nós estamos vendo aí, ontem, acabamos de ver a situação, né, do país como está, né? São vítimas dessa política aí, nefasta, que está quebrando, já quebrou o país, né, Valdir? Sequência de erros, né? Sequência de erros, né? Várias áreas, né? E eles estão aí trabalhando, mas tem alguns que já desertaram, fugiram, foram embora. Também ganhar 2.000. Com 2.000 já é difícil de viver. É porque acho que eles prendem o passaporte deles, então eles têm que fugir clandestinamente. Eu sei de alguns casos que foram embora para Miami e foram trabalhar lá como faxineira, sabe? Então, realmente, é um contrato muito mal feito, né? Eu entendo que o país, veja bem, até nós, meus pais também vieram através de um convênio de trabalho, né? No caso dos japoneses, foi em 1908 que começou a imigração japonesa aqui no Brasil, e eles vieram com um contrato para trabalhar na agricultura. Ou seja, no Brasil praticava a monocultura, era o café, né? Então eles vieram aqui para trabalhar no café, porque os italianos, os alemães, já tinham virado patrão, porque eles vieram antes. Então eles precisavam de mão de obra. Então o governo brasileiro fez um convênio com o governo japonês, e eles só aceitavam também famílias. Não aceitavam, assim, pessoas avulsas, digamos assim, né? Rapazes, moços, solteiros, assim, avulsamente eles não aceitavam. O convênio exigia que fosse família e que fosse para o campo. E aí ficaria lá 10 anos no campo, trabalhando, e depois poderia continuar tocando a sua vida aqui no... E assim foi os meus pais que... A origem dos seus pais foi assim. Então eu vejo que os médicos, respondendo mesmo a sua pergunta, os médicos cubanos, eles têm realmente uma ideologia muito bonita, ao meu ver, porque eles fazem isso para ajudar o país. Mas o convênio do governo federal foi muito mal elaborado, muito mal feito. Deveria ter adaptação. Exatamente. Porque o que a gente estava falando antes da falta de equipamento, né? A falta de conhecimento pode colocar, inclusive, causar risco, né? Pois é, então. Eles, por exemplo, você sabe que a tecnologia, a Cuba, ela vive há muito tempo sob embargo de outros países, né? Então, realmente, tecnologia, tipo ressonância nuclear magnética, angiorressonância, como nós dispomos aqui, por exemplo, eles não têm lá, né? Eles sabem, eles fazem muito bem a saúde primária, né?
Eles são talhados para fazer isso. Então, eles estão contribuindo, eu sei que eles estão contribuindo com a nossa saúde aqui. Mas, infelizmente, por exemplo, outro dia eu peguei um caso, Valdir, que a médica cubana, era cubana ela, mandou o cidadão se afastar do trabalho, porque constatou uma doença, encaminhou a perícia médica, e os peritos lá não aceitaram o relatório dela. Não aceitaram porque disse que não tinha um CRM lá, então não podia aceitar. Eu não sei até que ponto isso tem uma legalidade ou não. Né? É preciso também discutir isso. Mas já criou uma situação embaraçosa. Uma situação embaraçosa. O paciente, né? no caso. Por exemplo, eles não podem encaminhar diretamente o paciente para um hospital, por exemplo. Eles têm que ficar lá só fazendo o programa de saúde da família. Né? Alguns aqui no Guarujá estão trabalhando em policlínicas. Né? Mas, infelizmente, se fizesse o revalida, porque nós temos também médicos argentinos aqui, não sei se você sabia. Temos bolivianos, temos argentinos. É claro, a grande massa é cubana. Entendi. Né? E que eu não tenho nada contra eles, eu tenho até amizade com eles, entendeu? Claro. Eles são vítimas de um sistema errôneo que o país conduziu. É verdade. Né? Bom, doutor Sasso, eu ia, para falar a verdade, como eu gosto de bater papo, eu ficava aqui horas e horas aqui, a gente ia ficar aqui horas e horas conversando, mas a TV me limita o tempo em 40 minutos, infelizmente eu já estou chegando no final. Queria que rapidamente você pudesse explicar, transmitir para o telespectador, quais são as suas opções aí agora na política, que grupo que o senhor se filiou, o senhor pretende buscar uma cadeira na Câmara e, infelizmente, vou ter que pedir para o senhor falar meio rapidinho. Não, rapidinho, tudo bem. Mas nós vamos bater papo de novo. Na verdade, eu acho que ainda posso colaborar com a minha cidade, né? Que agora já é a minha cidade, né? Que eu adotei com a minha cidade. Posso colaborar ainda. Então, coloquei meu nome à disposição. Eu estou filiado no PPS, né? E coloco meu nome à disposição como candidato a vereador, né? E nós temos um pleito agora, né? Em outubro. E os meus telespectadores que foram simpatizantes ao Dr. Sato, nós então já estamos apresentando como pré-candidato. Né? Vai visitar as bases eleitorais. Vou visitar as bases, vou lá conversar com os meus amigos, né, Valdir? Mas colocamos o nosso nome lá, estamos filiados lá no PPS. PPS. E dessa vez a perspectiva de alcançar o quociente eleitoral é melhor, pelo menos. É verdade, é melhor. Dessa vez é melhor, eu acho que lá está mais bem montado e com certeza fará de 2 a 3 vereadores lá. De 2 a 3 vereadores, então tem que ficar nessa faixa. Tem que ficar nessa faixa. Ser o primeiro ou o segundo. O segundo, né? É verdade. O senhor tem motivos de sobra para ser o primeiro? Então, pode se a população assim entender, né, eu realmente fico muito grato, não é dúvida. Tá certo. Bom, nós temos, como eu falei, a gente tem um tempo limitado, mas antes de terminar eu vou deixar o senhor dar uma última mensagem para o telespectador. Ok, Valdir, eu gostaria de agradecer a todos que nos aguentaram até agora, né, assistindo a gente. Mandar um abraço a todos que nos assistem, tá? O pessoal de Vicente Carvalho, que eu tenho muito orgulho tenho um amor muito grande por Vicente Carvalho, que foi aqui que eu iniciei a minha vida profissional, com consultório, fui um dos primeiros médicos a me instalar aqui com um consultório particular. Onde era? Em cima da Casa de Retalhos, aqui na Tiago Ferreira. A minha esposa era a minha secretária, era a minha faxineira, era a minha tudo lá. Então, eu tenho um carinho muito grande aqui por Vicente Carvalho, mandar um abraço para todos aqui de Vicente Carvalho e do Guarujá também. Um grande abraço a todos e obrigado aí por vocês aguentarem a gente até agora. Com certeza, obrigado. Eu que lhe agradeço pela presença. Sempre que tiver uma oportunidade, a gente vai trocar essas ideias sensatas, principalmente sobre saúde, um tema no qual o senhor é uma referência importante na cidade. Será sempre um prazer, Valdir. Obrigado. Queria só, antes de terminar o programa, lembrar a todos, toda sexta-feira à noite circula, eu vou mostrar mais uma vez aqui, Fábio, toda sexta-feira à noite circula o jornal Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá, o jornal que traz aí as principais informações
E você está convidado também a entrar no site do jornal, que o Fábio está colocando ali, é ojornaldeguarujá.com.br. Na sexta-feira você tem acesso livre aí com todas as informações de Guarujá, o site é totalmente aberto, gratuito, o jornal também é distribuído de forma gratuita em todas as bancas e a gente agradece aí pela leitura e, logicamente, se você quiser anunciar a sua marca, o seu produto aí no jornal Assunto Cidade, basta procurar na internet, aí tem todos os nossos telefones, está aparecendo aí, agradeço ao Fábio, está aparecendo o nosso telefone e tudo, e será um prazer divulgar a sua marca, e assim como a gente tem prazer de divulgar as principais informações de Guarujá e do Distrito de Vicente Carvalho, no programa e também no jornal semanalmente. Meu Sato, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você pela audiência. Amanhã a gente volta com um novo Assunto Cidade. Até logo a todos.